Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a você, junto com a sua família, uma boa noite. E o meu desejo nessa noite é que nós possamos estar juntos em comunidade através do aplicativo do YouTube para louvarmos, cultuarmos e edificarmos nesta noite um altar de adoração, de gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem feito. Nós passaremos um tempo na presença de Deus, louvando, adorando, mas também ouvindo a palavra dEle e orando, nos colocando diante de Deus. E eu não tenho dúvida de que esse será um tempo ímpar, um tempo especial, um tempo em que Deus vai se manifestar junto de nós e nós vamos, ao encerrarmos essa celebração online, nós vamos estar preparados para mais uma semana em que nós vamos ser e continuar sendo luzeiros de Deus, nesse mundo tão difícil, nesse mundo de tantos sofrimentos que nós estamos vivendo. Peço para você, querido, querida, se inscrever em nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo. Peço para você que pode fazer isso agora, para que você possa compartilhar esse vídeo aí, se você tem lista de transmissão, para você compartilhar o link desse vídeo também aí no seu status. E peço para você se inscrever em nossos canais, tanto no Instagram, no YouTube, como no Facebook, para você receber todas as nossas informações, os nossos recados, avisos também e as nossas recomendações. Peço também para você não se esquecer do nosso tempo de oração. Tem sido um tempo em que nós estamos buscando a Deus de uma maneira muito diferente, mas a Bíblia nos ensina a nos colocarmos diante de Deus de joelhos, clamando pelo mundo. E nessa semana, de uma maneira muito especial, eu quero convocar você, meu querido, minha querida, a orar pelo Afeganistão. Nós estamos, infelizmente, acompanhando tudo o que tem acontecido e as previsões não são animadoras, principalmente para as mulheres, para as crianças, e nós vamos clamar a Deus para que Deus possa intervir naquela nação. Muita gente sofrendo, desespero, há um regime opressivo naquele país. Nós sabemos e temos algumas informações já de perseguição a cristãos que vivem ali e também nas regiões. Eu peço para você, querido, querida, estar em oração por essa nação. Também peço para você estar em oração pelo Haiti. Nós estamos vendo tristes notícias, um terremoto que matou mais de 1.400 pessoas. Sabemos o estado calamitoso daquele país e nós, como povo de Deus, precisamos estar em oração por aquele povo tão carente e também nos colocarmos também como provedores de envio de ajuda, se você puder fazer isso. Ok, querido, querida? Vamos estar suplicando a Deus por esses países, por essas pessoas que estão tão desesperadas. Peço também para você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, para você o fazer na conta do Itaú, que está na sua tela, e você que também quer contribuir com a reforma e a ampliação do nosso templo, que está paralisada, mas nós estamos, com a graça de Deus, arrecadando os valores para que o mais rápido possível nós possamos voltar efetivamente a obra do Senhor. Como eu já disse anteriormente, está faltando quase um mês de trabalho, falta pouco, falta alguns valores. Eu peço para você que tem condições para que você possa fazer a oferta na conta da Caixa Econômica que está aí na sua tela. Também vou falar mais uma vez do Encontro da Fé Reformada. Ele vai aparecer na sua tela. O terceiro Encontro da Fé Reformada, ele acontecerá nos dias 10 a 12 de setembro de 2021. A inscrição é R$100. O tema é o Deus do Caos. Os preletores estão aí na tela. Você que quer participar presencialmente, você vai entrar nesse site que está aí na sua tela e você vai fazer a sua inscrição e você pode participar, lembrando dos protocolos de saúde, do uso obrigatório de máscara, do álcool em gel, do distanciamento que a igreja vai proporcionar para todos os nossos queridos irmãos e irmãs que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós sabemos o quanto esse encontro é abençoado, quanto ele edifica as nossas vidas,
o quanto ele tem trazido ao longo dos anos uma teologia reformada, segura, e tem ensinado o povo de Deus em Jataí. Esse encontro tem sido realizado pelos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia, uma igreja irmã, nossa parceira, e você está convidado a participar desse encontro, que eu não tenho dúvida que será uma bênção de Deus e um momento de edificação da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, na Tua presença estamos, Te louvamos, engrandecemos o Seu nome nesta hora, pela rica oportunidade que nós temos de Te adorar, Te bendizer e agradecermos ao Senhor. Mas, ó Deus, nós não podemos nos esquecer de tudo que tem acontecido no mundo, por isso rogamos ao Senhor, ó Deus, a intervenção no Afeganistão, tantas pessoas que estão, ó Deus, angustiadas, ó Deus, ansiosas para tudo aquilo que está acontecendo, quantas pessoas estão sofrendo. Nosso desejo é que o Senhor possa intervir, Pai, não somente no Afeganistão, no Haiti, ó Deus, em que as pessoas estão desabrigadas, ó Deus, tem tanta coisa para ser feita naquele país e tem tanta gente sofrendo. Pedimos que a mão da provisão do Senhor possa estar naquele lugar, a mão que cuida, a mão que cura. Por favor, Deus. Pedimos também, ó Deus, as suas intervenções em nossas vidas, em nossas casas, na vida da nossa igreja. E, ó Deus, apesar de tudo, apesar dessas dificuldades, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de estarmos, ó Deus, em tua presença, juntos como povo de Deus, para aprendermos mais a tua palavra e também louvarmos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, orando no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Querida, a Bíblia nos diz, no Salmo de número 103, o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu gostaria que você pudesse refletir nesse versículo de número 2 e que nesta noite, eu e você, possamos agradecer a Deus pelos benefícios de Deus, os benefícios diários que Deus tem ministrado em nossas casas. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar das angústias que pode ser que você esteja vivendo, eu não tenho dúvida de que Deus tem feito grandes coisas na sua casa e que, apesar desses momentos difíceis, nós temos motivos para agradecermos a Deus. O texto diz para nós não nos esquecermos de nenhum só dos benefícios de Deus. E nesse domingo, Deus já ministrou inúmeros benefícios que vieram do trono dele e chegaram em nossas casas, a misericórdia que se renovou, a fidelidade que é uma realidade presente em nossas vidas, a graça de Deus, o amor de Deus e as bênçãos do Senhor que chegou em nossas casas. Por isso, querida, eu e você podemos louvar o nosso Deus nessa hora, e assim faremos agora com cânticos. Obrigado, Jesus.
nós temos que dar graças a Deus, porque Ele foi por nós o maior sacrifício, o maior amor. Se somos capazes de amar, é porque Ele nos amou primeiro. E tudo isso é para a honra e glória de Deus. Então vamos continuar louvando a esse Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei
Obrigado, porque acima das nossas imperfeições está o seu amor, que nos cura, que nos transforma e que nos conduz. Pai, continue conduzindo esse culto, continue conduzindo as nossas vidas. Receba o nosso louvor. Nós te adoramos, Jesus, e clamamos pela tua misericórdia sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, a nossa nação, sobre as nossas famílias. Cuide de nós, Pai. Obrigado, ó Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então agora abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 11 ao verso 15. Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo de número 15. A palavra de Deus nos diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Esse texto é um texto profundo, porque ele nos diz algo em relação ao tempo da manifestação da graça de Deus. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que Deus é quem controla, é quem determina, é quem sustenta, é quem dirige o tempo, porque foi Deus que criou o tempo. E nós sabemos também que a manifestação da graça de Deus se manifesta no passado, no presente e se manifestará no futuro redentor de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós olhamos o texto que acabamos de ler, nós precisamos pensar e entender algumas palavras que são chaves para a nossa reflexão dessa noite. E são elas: graça, manifestação e salvação. Graça, segundo a palavra de Deus, é favor imerecido. É favor que o ser humano não merece, mas Deus concede a ele livremente pela sua soberania. Graça tem a ver com a misericórdia de Deus, ou seja, Deus nos viu, ou melhor, viu a nossa situação, viu quão miserável éramos e o quanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas apesar de Deus nos ver em uma condição miserável, Ele nos amou, Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. É preciso lembrar que misericórdia é a união de duas palavras, miséria do coração, ou seja, misericórdia é quando Deus põe o seu coração na nossa miséria. Ou seja, o ser humano merecia a condenação, mas Deus, pela sua graça, concedeu a ele a misericórdia, um favor que ele não merece. E através da graça de Deus na vida do ser humano, que outrora estava morto no seu delito e pecado, agora é salvo, justificado e habilitado para viver uma vida em Deus. A manifestação da graça de Deus, segundo o texto, a graça se manifestou, segundo o texto, manifestar é aparecer repentinamente. Essa palavra tem a ver com algo que aparece e nada pode impedir. Ela tem a ver com uma intervenção divina em favor do ser humano, ao passo que Deus quer nos socorrer. E a salvação tem a ver também com a manifestação da graça salvadora de Jesus Cristo a todos os homens, conforme o verso de número 11. Ou seja, salvação num contexto bíblico é ser salvo de um perigo, de um livramento, de uma condenação. Salvação é um estado de perdão e de segurança, tanto no presente como no futuro.
através da graça e da misericórdia de Deus, o seu favor imerecido, quando Deus nos viu, cada um de nós, segundo a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, mortos nos nossos delitos e pecados, Deus se manifestou na história da humanidade e interviu na história da humanidade para impedir a nossa caminhada em direção ao inferno. A intervenção de Deus é no sentido em que Deus traz luz no meio das trevas, em que Deus se manifesta na vida do ser humano, o tirando do estado de morto, do estado de trevas, do estado de condenado, para estarmos vivos, salvos pela graça de Deus. E essa graça alcançou o ser humano e nos livrou de uma condenação, e agora nós podemos então, querido, querida, refletir na ação de Deus em favor do ser humano no tempo presente, passado e futuro. Graça que se revelou no passado, que se revela atualmente, e graça que se revelará na eternidade ao lado de Deus. Por isso, o primeiro destaque é o passado da graça de Deus, segundo o texto que acabamos de ler. A graça se manifestou salvadora, ou seja, Deus manifestou-se nos dando a salvação, alcançando os seres humanos, intervindo no passado, na história da humanidade. Deus, ao entrar através de Jesus Cristo na história humana, Ele o faz para abrir uma possibilidade de salvação a todos os seres humanos. A salvação que Deus oferece é uma salvação que foi declarada no passado, na manifestação de Jesus Cristo, quando veio a esse mundo. E, de fato, Jesus Cristo é a maior manifestação da graça de Deus. Isto, independentemente, nos alcança, independentemente de quem sejamos ou do que fazemos. Essa salvação era necessária a todos os seres humanos. Haja vista, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas, segundo a graça de Deus, segundo o texto, ela veio no passado através de Jesus Cristo. É o sol que impede as trevas de reinar. É por isso que Jesus Cristo é, de fato, a luz do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo destaca no capítulo 3 de Tito, verso 3 a 6, o texto diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, querido, querida, qual é o primeiro aspecto da graça salvadora? É que no passado ela se manifestou em Cristo Jesus, livremente, alcançando os seres humanos, inclusive a mim e a você. E o que eu e você, então, precisamos entender, querido, querida? Essa graça nos faz entender que, por causa da universalidade da graça, porque essa graça se manifestou no passado, eu e você agora somos indesculpáveis diante de Deus. Não há mais desculpa para nós não entendermos que existe um único caminho, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É preciso, sinceramente, que eu e você compreendamos que essa manifestação de Deus foi revelada no passado, na vinda de Jesus Cristo, e na revelação de Jesus Cristo, ao dizer à humanidade que era o pão da vida, que era a água viva, que era a luz do mundo. Esse Jesus Cristo que se revelou e que anunciou que Ele era o caminho, a verdade e a vida, é a revelação da graça de Deus no passado que nos alcança no tempo atual. Essa graça que não se revela apenas hoje, mas essa graça que se revelou na eternidade
e que veio entrando e intervindo na história da humanidade para nos alcançar, para nos transformar. É por isso que, em segundo lugar, querido, querida, é preciso falar do presente da graça. Parece redundante, mas nesse caso é a manifestação da graça de Deus no tempo presente. O texto no verso 12 diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no tempo, ou melhor, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Bem, o texto que foi escrito no Novo Testamento é um texto do grego. E no grego existe um tempo verbal que não existe no presente, ou melhor, no português, que é o auristo. Deixa eu repetir para não ficar confuso. No grego existe um tempo verbal que não existe no português, que é o auristo. O auristo nos diz de uma ação realizada no passado, que não se encerra no passado. O auristo nos ensina sobre algo que aconteceu no passado e tem reflexos e permanece presente no tempo presente e no futuro. É exatamente esse tempo verbal que o apóstolo Paulo está usando nesse texto. Ou seja, o aspecto da graça salvadora de Deus se manifestou no passado em Cristo Jesus e continua se manifestando por nós hoje, no tempo presente. Pense comigo, no tempo em que Deus te salvou. Foi a intervenção de Deus que veio do passado e alcançou você no presente. E hoje você vive para Deus. Você vive nessa perspectiva e nesse aspecto da graça de Deus, de uma graça que se manifesta no passado, mas não fica presa no passado, e ela nos alcança e transforma a nossa vida. É por isso que a graça se manifesta, nesse texto que acabamos de ler, corrigindo-nos, ensinando-nos, exortando-nos. O texto diz que esse texto e que essa graça serve para educar, é a ideia de disciplina, de ensino. E essa graça se manifesta no tempo presente de 3 características. O texto diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, como que eu posso manifestar a graça de Deus no tempo presente, segundo o próprio texto? Renegando a impiedade. Nós devemos quebrar todo o vínculo da maldade em nossa vida. Ou seja, resumindo, eu como um cristão, você como um cristão, precisa renegar o que não é de Deus, o que nos distancia de Deus. A obra do ímpio tem a ver com tudo aquilo que é irrelevante, que caminha na contramão da vontade de Deus. Da mesma maneira que o texto está nos dizendo, para que nós possamos renegar a impiedade. Ou seja, o sol que brilha sobre nós, Jesus é o sol da justiça, deve lançar fora de todas as trevas que, porventura, houver dentro de nós. A graça salvadora de Deus em Cristo Jesus se manifesta em nossa vida no presente, primeiramente de forma negativa, para dizer o que nós não podemos fazer e aquilo que nós não podemos acreditar ou viver. E, nesse caso, é preciso que eu e você não pratiquemos as obras da impiedade, da maldade. A graça salvadora de Deus se revela em Jesus Cristo no presente e ela nos ensina, ela nos corrige a negarmos todo o pecado que existe em nós. E, segundo o texto, a renegarmos as paixões mundanas. Ou seja, a graça salvadora de Deus no tempo presente nos educa, nos corrige, nos ensina a renegar, a quebrar todos os vínculos das paixões mundanas. A graça de Jesus nos faz romper com tudo aquilo que me deixa descontrolado, porque a paixão é isto. É um sentimento feroz, é um sentimento incontrolável. Aquele que é nascido de Deus é, de fato, alguém agora governado por Deus. E a graça de Deus nos inspira a essas características, a renegar a impiedade, a maldade, a renegarmos as paixões mundanas que caminham na contramão da vontade de Deus. Agora, querido, querida, o crente não pode ser reconhecido só por aquilo que ele não faz. Ele precisa ser reconhecido por aquilo que ele faz também. E a graça salvadora de Jesus Cristo, revelada aqui nesse texto, enfatiza que o sol, a luz que nasceu em mim, deve cada vez mais brilhar.
Ou seja, a graça que nos educa, que nos corrige, que nos ensina, faz isso, para que vivamos nesse mundo de 3 formas positivas, segundo o texto: sensata, justa e piedosamente. O verso de número 12 diz exatamente isso. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Bem, nesse texto, sensatez tem a ver com a minha atitude para comigo mesmo, como eu tenho vivido, como eu tenho me comportado, como tem sido o meu corpo tem sido um templo do Espírito Santo, como eu tenho andado. É uma cobrança que nós temos que fazer conosco mesmo. Justa. É uma perspectiva de nós para o nosso próximo. Como temos vivido, como temos testemunhado esse Evangelho. Será que nós estamos apenas pregando o Evangelho, falando do Evangelho, mas não vivendo o Evangelho? Segundo o texto, eu e você temos que viver de forma justa para com o próximo. E, segundo o texto, piedosamente, eu para com Deus. Ou seja, será que eu tenho tido uma vida de piedade? Lembrando que piedade, biblicamente falando, não é ter dó da outra pessoa. Piedade tem a ver com vida com Deus. Querido, querida, como está o nosso tempo de oração, de meditação na palavra de Deus? Como está o nosso compromisso com Deus? Como está o nosso compromisso com o Evangelho de Cristo? Como nós estamos nos portando? Se o Espírito Santo sondasse os nossos corações, o que ele veria? Um servo e uma serva consagrada? Ou alguém em relapso? Querido, querida, a graça de Jesus me alcançou, nos corrige, nos ensina para que possamos viver uma vida na expectativa da bendita esperança. A graça de Deus me faz aguardar com um coração alegre, suave, na esperança da volta de Jesus Cristo. A graça de Deus me prepara para entender que as dificuldades do tempo presente não podem comparar com a glória que há de vir na eternidade. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Por isso que o tempo presente da graça de Deus, querido, querida, nos faz viver de forma justa. Nos faz entender que eu e você não podemos apenas pregar o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. E se vive o Evangelho na base da justiça, da ética para com os outros, eu e você precisamos entender que precisamos ter sensatez, precisamos olhar para as nossas atitudes, precisamos olhar para dentro de nós, porque ninguém nos conhece mais do que nós mesmos e o nosso Deus. A graça de Deus deve mover o meu coração para viver uma vida sensata comigo mesmo, para viver uma vida justa com o próximo e uma vida que busque a Deus diariamente, piedosamente, intimamente. Isso nos leva ao terceiro tempo da graça de Deus, que é o futuro. O futuro da graça de Deus, o verso 13 nos diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, querido, querida, além da graça de Deus ter se manifestado no passado, e além dela se manifestar atualmente, diariamente, ela se manifestará plenamente na eternidade, no futuro. Isso é muito parecido com o que o sol faz. O sol nasce pela manhã, com seus raios começando a brilhar, e ele vai brilhando cada vez mais, até que no meio-dia ele tem toda a intensidade, toda a sua força. Da mesma maneira, a graça de Deus vai se revelar plenamente e intensamente na volta de Jesus Cristo. É por isso que o verso 13 nos diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que o texto está dizendo é exatamente isso. O texto está apresentando que essa graça que nos alcançou, essa graça que nos perdoou no passado, essa graça vai nos levar a vivermos a manifestação da graça e da glória de Deus em Cristo Jesus. Jesus vai se manifestar com toda a intensidade em sua volta.
E a Bíblia nos diz claramente que o que nós estamos vivendo é o resultado dos últimos dias. Nós, na verdade, estamos vivendo o princípio das dores. É somente nós olharmos para as listas que estão nos evangelhos, e principalmente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, para nós percebermos, queridos irmãos e irmãs, que o que nós estamos vivendo, não apenas com a pandemia, mas com tudo aquilo que nós estamos vivendo, as tragédias, as catástrofes, é, na verdade, o princípio das dores, as violências e tudo mais. O que nós estamos vivendo hoje é um reflexo claro dos últimos dias. Então, de fato, nós precisamos viver ansiando a eternidade. Nós precisamos viver como o texto de Apocalipse, capítulo 6, nos diz. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Querido, querida, nós precisamos entender que para nós que almejamos, que esperamos a vinda de Cristo, esta é a melhor de todas as notícias, porque na glória de Deus não há sofrimento, não há choro, não há doença, não há pandemia, não há tristeza, não há solidão. Na glória eterna há a intensidade da manifestação da graça e da glória de Deus. Contudo, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, o dia da sua volta será nada mais, nada menos do que o dia da vingança do nosso Deus, o dia da ira do nosso Deus, o dia em que Ele vai selecionar para si os salvos e vai expulsar da sua presença aqueles que são condenados. Agora, querido, querida, o que o texto nos diz é exatamente isso, é que a graça de Deus se manifestará de forma plena na eternidade, na volta de Cristo, com o intuito de nos preparar, de nos moldar, para que possamos ser um povo exclusivamente seu, é que diz o verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Meus queridos irmãos e irmãs, a graça de Deus se manifestará em nós porque Deus nos ama, porque Ele nos escolheu, porque somos eleitos e Ele nos deu a salvação na cruz do Calvário, nos deu a segurança de estarmos juntos de Deus, nos deu o entendimento da manifestação de Deus no passado, no presente e também no futuro. Agora, a pergunta que eu e você precisamos fazer para nós mesmos é como temos vivido? De que maneira nós estamos vivendo? A verdade é, querido, querida, que muitos estão vivendo do passado, das experiências do passado, das manifestações que Deus operou no passado. Muitos outros estão vivendo apenas com as expectativas do futuro, com as esperanças do que acontecerá daqui a pouco, enquanto poucos estão vivendo a graça de Deus hoje, agora, nesse instante. Sinceramente, que Deus nos ajude a compreendermos o tempo. Porque a graça de Deus se manifestou no passado, aleluia, louvado seja o nosso Deus, nos salvando, nos justificando, nos regenerando, nos escolhendo. A graça de Deus se manifestará no futuro, na glória da eternidade de Deus. Lá os nossos sofrimentos serão esquecidos, lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Lá nós gozaremos a eternidade ao lado do nosso Deus. Lá nós estaremos plenos, felizes, em todos os momentos. Todavia, querido, querida, não deixe de viver o hoje da graça de Deus, o tempo presente, aquilo que Deus tem para você agora. Não amanhã, mas aquilo que Deus reserva para você viver. Essa graça bendita que nos alcançou, que nos livela para entendermos que nós não somos maiores do que ninguém, mas somos alcançados por essa graça de Deus. Eu, sinceramente, abro o meu coração para você, querido, querida, que está nos assistindo, acompanhando esse culto, cultuando a Deus conosco. Você que ainda não confessou o senhorio de Cristo,
Você ainda que não se rendeu diante da presença de Jesus Cristo, eu convoco você a conhecer essa graça. Essa graça que foi manifestada no passado, ao passo que Jesus veio a esse mundo, viveu, curou enfermos, cuidou de pessoas, ao passo que Jesus viveu com pessoas marginalizadas e ele as alcançou e ele as amou. Mas essa graça que também se manifesta no hoje, talvez você esteja vivendo uma vida sem esperança, sem expectativas, sem sentido da sua existência. Eu quero apresentar o sentido da nossa existência, o motivo da graça de Deus. Eu quero apresentar o Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida hoje, agora, nesse instante, pode fazer uma nova pessoa. Uma pessoa agora cheia de ideais, cheios do entendimento, do sentido da sua existência. Por favor, querido, querida, se renda no altar de Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Se renda diante desse Jesus Cristo, que tem um plano infalível para nos alcançar, um plano irresistível de uma graça que nos alcança e nos levará a vivermos ao lado de Deus. Que Deus, sinceramente, querido, querida, nos ajude a vivermos essa graça, a não vivermos somente no passado, a não vivermos somente nas expectativas daquilo que Deus tem para nos oferecer, mas a vivermos o hoje, o presente de Deus, diariamente, onde quer que estejamos, no trabalho, na nossa casa, mas que essa graça possa ser vivida, experimentada por todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez cantar, todos juntos? Vai, filho. Por tudo que tens feito, por tudo que vai
Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós, a Tua presença, queremos rogar, ó Deus, a Tua intervenção e a manifestação da graça do Senhor na vida de todas as pessoas desse mundo, ó Deus, e de uma forma muito especial, ó Deus, ao Haiti, ao Afeganistão, a todos os países que estão passando por essas calamidades, ao nosso país, ao nosso estado. Que a manifestação da graça do Senhor, ó Deus, que foi revelada no passado, que é atuante no presente e que chegará ao seu ápice, ó Deus, na eternidade, possa alcançar, ó Deus, todos os seres humanos, ó Deus. Possa alcançar aqueles que estão agora, nesta hora, necessitando, ó Deus, o entendimento do sentido da sua existência. Por favor, ó Deus, que o Senhor possa transformar, ó Deus, as pessoas, que o Senhor possa nos usar como luzeiro em meio às trevas, para levarmos, ó Deus, a luz de Cristo, onde quer que estejamos. Ó Deus, que nós possamos viver no tempo correto, que nós possamos viver, ó Deus, entendendo a perspectiva daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Mas não vivendo do passado, mas vivendo das novas histórias que o Senhor está escrevendo em nossas vidas, ó Deus. Apesar desse tempo enquanto igreja, em que nós não estamos com condições de ter o culto presencial, porque nós não conseguimos terminar o templo, faça com que nós, apesar de tudo isso e a falta que a igreja nos faz, faça, ó Deus, que nós possamos viver a graça presente hoje, nesse instante, em todos os ambientes que estivermos. Que sejamos não apenas alcançados por essa graça, mas também que possamos vivenciar essa graça, que possamos ser agentes dessa graça, para que, ó Deus, possamos estar no futuro, na esperança da Tua volta, da volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso pedido e desejo é que o Senhor nos dê uma semana abençoada em Tua presença, cuidando de nós, dos nossos, cuidando da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Ó Deus, nos dando paz, nos dando a Sua graça. A misericórdia o Senhor prometeu renovar, ó Deus, todos os dias, é isso que tem nos mantido de pé, nós te somos gratos por isso. Nos dê uma semana, ó Deus, em que nós vamos também agradecer pelas incontáveis bênçãos do Senhor diariamente em nossas vidas. E, ó Deus, se há algum irmão, se há alguma irmã que está aqui cultuando o Senhor conosco, ó Deus, num processo de tristeza, que o Senhor possa intervir, que a sua graça possa alcançar e transformar, ó Deus. E, ó Deus, se há também, ó Deus, neste culto, alguém que está entregando o coração ao Senhor, que o Senhor complete a obra, que o Senhor possa, ó Deus, fazer a transformação necessária na vida dessas pessoas que se renderam no Teu altar, ó Deus. Nós te somos gratos, nós somos agradecidos, ó Deus, e nós pedimos que a Tua palavra continue reverberando dentro de nós. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido, meu desejo é que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus, que Deus possa continuar cuidando da sua casa, que Deus possa continuar levando a provisão na sua casa, que nada falte a você, meu irmão, minha irmã, que Deus também possa nos usar como luzeiro, como instrumentos, como sal, como luz do mundo, em todos os lugares em que estivermos. Deus abençoe a todos os vínculos do Calvário.